Fala aí, galera, beleza? Bom, vim trazer para vocês aqui um pouquinho do funcionamento do osciloscópio e suas aplicações, no que a gente pode utilizar, qual função, qual opção e no que a gente pode aí estar empregando o osciloscópio. Uma ferramenta hoje que na bancada nos ajuda muito, devido a alguns sinais digitais e algumas coisas aí que a gente já não alcança mais a capturar com o multímetro. Então, nesse vídeo agora eu vou explicar para vocês aí um pouquinho do que eu sei sobre o osciloscópio, visto que é uma ferramenta um pouquinho difícil, mais difícil que o multímetro de manusear e tal, então a gente vai conhecer um pouquinho dele. O que eu sei é o básico, né? Também não sou nenhum especialista em osciloscópio, porém o que eu sei aí eu consigo hoje empregar em tudo dentro de um smartphone, desde uma análise de um conversor buck, uma interrupção, um reset, um clock, um protocolo, enfim. Bastante coisa eu consigo empregar dentro do que eu vou explicar para vocês. Você não necessita para consertar telefone, né, arrumar a placa de celular, todo o osciloscópio, não precisa saber todas as funções detalhadamente. Você precisa saber o básico. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer algo para que vocês sejam rápidos e eficientes aí na utilização do osciloscópio. Gente, é muito fácil. Quem falar que é difícil é porque aí acaba não conhecendo um pouquinho mais a fundo a ferramenta. Mas eu desenvolvi aqui um método de ensinar vocês que todos aí vão aprender a utilizar o osciloscópio de uma maneira muito fácil. A primeira coisa que vocês devem saber é que o osciloscópio ele existe 3 menus. Ou seja, vocês estão vendo a imagem aí agora, passando na tela, os números aí, mas é muito fácil, gente, de vocês aprender a controlar um osciloscópio. A primeira coisa que vocês devem de aprender é sobre os menus. Então nós vamos ter aqui, na primeira opção, até o próprio osciloscópio ele é todo instrutivo. Ele diz para vocês aqui, vertical, horizontal e trigger. Então, eu tenho toda a parte vertical, horizontal e, por último, nosso menu de disparo. Primeiro, vamos entender sobre a parte aí vertical. Eu vou redefinir o meu osciloscópio de fábrica, de como ele vem de fabricação, visto que esse aqui é um modelo Rigol DS1054C. A opção Storage e padrão é onde eu defino todo o meu padrão de fábrica, ou seja, como ele saiu da caixa, como ele veio lá do fabricante, né? Então vocês conseguem ver o que aí. Professor, eu não consigo ver nada, ele é um monte de risco. Vamos lá. Primeiro eu vou subir o brilho da tela aqui em 100% para que vocês tenham uma melhor visibilidade. Agora, preste atenção. Vertical. Canal 1, canal 1. Tensão de 1.0. Isso aqui eu tenho 1 volts. Ok. O que isso quer significar, professor, 1 volts? Que ele vai enviar 1 volts para minha placa, se eu colocar vai queimar? Não. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Não tenham medo de analisar nada com o osciloscópio. O osciloscópio nós temos uma sonda. Ou seja, o osciloscópio apenas vai receber as informações e não vai mandar nada para sua placa. Então, um colega me disse, Leandro, mas eu vou colocar o osciloscópio com 50 volts, uma linha de 1 volt vai queimar a minha placa que eu estou analisando? Não. Ele vai ler algo a partir de 50 volts, não que ele vai enviar 50 volts. Então, a gente vai aprender sobre isso. O menu vertical vai falar bem isso para vocês. Onde ele tem 1 volts, o que ele quer significar 1 volts? Cada quadro desse que vocês estão vendo aqui vale 1 volts. Então, vou apagar aqui só para que vocês vejam. Ó. Então, primeiro, nós temos a primeira linha, que é o nosso 0. Certo? Então, tudo que sobe é menu do vertical. Então, 1, 2, 3, 4. Se a minha linha sobe 4 quadros, 4 vezes 1, isso representa para mim 4 volts. Agora, se essa linha do 0, né, porque o meu centro é 0, cai 1, 2, 3, 4, representa quanto? Menos 4 volts. Então, é básico, o vertical é básico. Por que às vezes eu tenho que trabalhar com horizontal? Porque às vezes eu tenho um sinal que eu capturei bem pequenininho assim, ó. Vocês quase não vão ver, especialmente aí na parte de frequência, na parte ali de analisar os osciladores de 32 kHz, de 24 MHz, 26, 38, enfim. Vocês vão ver que o sinal é pequeno. E vocês querem ver ele maior, vocês vão dar amplitude. Digamos que se esse sinal tem 200 mV, né, cada cabo vale 200 mV, nós vamos subir ele e aumentar a nossa amplitude, certo? Nesse caso aqui, eu tenho um sinal que é da minha própria sonda, onde ele começa do quadro 1. Então, 1, 2, 3, da base até o pico, nós temos aí um sinal que está sendo enviado de 3 volts.
E isso também, gente, serve para que a gente possa, se você quiser medir uma tensão com o osciloscópio, você pode fazer esse cálculo. Também depois eu vou mostrar para vocês aqui no outro menuzinho, onde vocês podem estar aí analisando as tensões. O vertical é o mais básico, vocês só vão jogar com amplitude, mais nada. Agora, um dos menus mais importantes que nós vamos ter é o menu do horizontal. Então, vertical, agora temos horizontal. Então, o que representa horizontal para mim? Horizontal representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadros. 12 vezes o quê? 12 vezes 1 microsegundo. Ou seja, que para o sinal sair daqui, transcorrer a tela toda, ele leva 12 microsegundos. 12 vezes 1, 12. Então, 12 microsegundos. Agora, com isso eu posso deixar esse sinal ou mais rápido ou mais lento. Ou seja, ou mais próximo ou mais aberto. Então, o que vocês conseguem ver nesse caso aqui? Nada. Vocês não estão conseguindo ver nada. Vocês viram uma imagem corrida. Agora, vou apresentar para vocês o terceiro menu, que é o menu mais importante que nós temos para capturar. Quando eu falo de captura, é algo que você quer analisar um pacote de dados, um conversor, buck, ou seja, várias coisas aí. Nós deveremos aprender a utilizar o menu do trigger. Primeira regra, regra número 1. Nunca o teu trigger pode estar em 0. Então aqui nós temos 0 volts. 0 não está capturando nada, ou seja, tudo que passa do 0 para cima eu não estou vendo. Tudo que passa do 0 para baixo eu não estou vendo. Eu vou determinar a partir de quanto eu quero começar a medir. Então nesse caso eu sempre coloco no primeiro quadrinho aqui. Você pode colocar mais ou menos, aí você vai determinar. Não é uma regra. Mas no primeiro quadrinho, para mim, vale 1 volts. Ou seja, ele está 1.02. Mas vocês vejam que a figura representa agora diferente. Está sendo representada agora travada. Vocês falando, não estou vendo nada. Nada. É por quê? Porque antes o sinal estava corrido porque não tinha um disparo. Ou seja, não tinha nenhuma linha tracejada. Falava, passou daqui, capture, trave. Não tinha nada disso. Agora, o que nós precisamos trabalhar? Eu quero ver esse sinal. Que sinal é? Eu não vejo nada, eu só vejo um risco. Agora nós trabalhamos com o menu do horizontal. Então vejam, que simples é. Aí está meu sinal. Não tem nada de extraordinário. Nada. Vertical, bem dizer, não mexi. Deixei com volts como veio de fábrica. Simplesmente eu subi o meu trigger a 1. Veja o que acontece se eu passar com o meu trigger a 0 de volta. Ó. O sinal ficou corridinho, disparou. Vocês não vão conseguir capturar. Vocês podem já conseguir ver, mas capturar não. Então subiu lá no trigger. Ok. Agora, visto que a minha sonda ela está direta, ou seja, o sinal estava direto ali. O que aconteceu com o sinal agora? Foi embora. Por quê? Dentro do menu do trigger nós vamos ter um menu. São 3 opções. Nós vamos ter a opção alto. O que é o alto? Tudo que aparece, mostra lá. Mas se o sinal for embora, a imagem vai, ou seja, o método ao vivo, o modo ao vivo. Ó. Encostei, tem atividade, não encostei, não temos atividade. Se eu passar o segundo menu, que eu mais uso, o Normal Mode, ele some. Agora, quando eu toco, ele vai capturar, veja. Capturou, ok? Se vier outra atividade, o CPU lá determinar outra atividade, ele vai atualizar você e fazer toda essa parte de troca de pacotes. Então, o menu do normal, nós utilizamos muito. Porque sempre que eu estou analisando algo, a gente aí acaba tendo uma troca de pacotes de dados e com isso aí ele acaba atualizando e eu sei o que está acontecendo. Terceiro menu, ele chama single. Single ele já diz que é single, digamos um único disparo. Então o que acontece com um single? O single ele é assim, single, toquei, tudo que eu passar aqui agora não importa mais para ele, ou seja, foi só uma foto. Capturou a foto, tchau. Vocês conseguem observar que o meu osciloscópio já se colocou em modo travado, ou seja, stop. Ele está stop, stop. Com isso, tudo que eu fizer a partir de agora, não me interessa mais se o osciloscópio não vai ler a sonda está bloqueada devido a essa captura de single mode. 3 menus, muito fácil. Vou repetir para vocês, vou processar outra vez aqui e dizer para vocês. Alto. Tudo que passa ao vivo nunca vai capturar. Vocês sempre vão ver um sinal passando. Normal, captura. E cada vez que atualiza, ele troca o pacote para vocês. Troca, 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 sempre que há uma atividade nova. E o single, um único disparo.
É muito simples. Vertical, horizontal e trigger. A regra é o trigger nunca pode estar em 0, sempre em 1. Seleciona o modo alto, normal, 5. Você vai determinar, depende do teu sinal. E aí você tem a captura. Qual é a dificuldade que eu tenho de trabalhar com osciloscópio? Nenhuma. Vejam, são 3 menus que eu decorei. Eu já consigo aí fazer qualquer tipo de análise dentro do meu smartphone. Agora, professor, existem outras coisas? Sim, existe. Posso mostrar para vocês outras funções que o osciloscópio também nos proporciona, né? Um modo muito utilizado, que às vezes, por exemplo, eu quero utilizar aí, eu quero saber se existe um pacote de dados aqui ou não. Se realmente essa placa envia esse pacote a tantos segundos, a tal tempo, em que tempo, mas eu não consigo capturar, porque eu não sei em que tempo se encontra, e se existe esse sinal ou não. Nós utilizamos muito o método roll, né? Então o roll, ele diz que é um rolo. Vamos pensar que ele é um rolo. O método roll, o modo roll, aliás, ele está dentro do menu do horizontal. Então vocês vão apertar menu do horizontal, vocês vão pressionar base de tempo, a base de tempo vocês vão passar roll. Vejam que ele começa a correr um rolo, começa a correr o sinal através do tempo. Tudo que ele encontra através do tempo, ele vai mostrar para vocês. Então, exemplo aqui, se eu tirar minha sonda, vocês já veem que o sinal não está aqui. Agora, o vertical e o horizontal está igual, 1 volts, 1 volts. Se eu tenho aqui, por exemplo, agora 200 milissegundos, é só vocês fazerem a multiplicação. 200 milissegundos vezes 12 são 2,4 segundos, acredito aí que vai dar. Eu sempre deixo o meu roll em 1 segundo. Ele mais lento, porque também fica uma maneira mais fácil de eu fazer o cálculo. Se eu sei que 12 vezes 1 são 12 segundos que leva daqui até aqui, então eu não preciso ficar multiplicando aí, eu faço tudo já por 1 segundo. Então, o modo roll, tudo que acontecer aqui, ele vai mostrar lá, veja, houve uma atividade naquele determinado momento, uma alimentação, ou seja, nós utilizamos bastante o modo roll, especialmente quando vamos medir alimentações de câmeras, né? Essas alimentações que da série 11, 12, 13 são mais rápidas, e isso requer que eu utilize aí um osciloscópio para que tenha configuração pré-determinada. Caso você não queira medir com os periféricos conectados, devemos conectar, desligar o dispositivo, tocar na linha, deixar o osciloscópio modo roll, ligar o dispositivo e aí nós vamos encontrar as alimentações, certo? As tensões. Visto também que as tensões podem estar saturadas, enfim, o osciloscópio ajuda vocês aí bastante com relação a isso. Nosso multímetro já é mais lento e não consegue alcançar a medir a alimentação das câmeras aí desde o iPhone 11, 12, 13, aí 14, acredito aí que já traz essa tecnologia nova, essa variante nova nas tensões. Entre outras tensões nós não conseguimos. Enfim, o osciloscópio tem uma porção de função. Então o modo roll ele é muito fácil e muito útil também, né? Eu utilizo bastante. Agora, algo também que eu posso fazer aqui, exemplo aí, nós estamos aí, vamos capturar algo, então, professor, eu quero ver esse sinal aqui, eu posso travar meu osciloscópio, abrir essa imagem, né, observar meu osciloscópio. Porém, eu quero salvar essa referência e saber se é a referência que eu tenho aqui com outra placa é igual ou não. Então, nós vamos vir em referência, ref e save. Vejam, apenas eu apertei o save de salvar, eu já criei a minha referência. Ela vai ficar lá para mim para sempre. Então, eu capturo o meu sinal, outra vez bloqueio, faço, enfim, a captura e analiso se o sinal é o mesmo de que eu tinha lá antes ou não. Vejam que aí a gente já consegue ver que é bem parecido os sinais, né? Enfim, a minha ponta também está um pouquinho descalibrada, mas isso não interfere em nada na medição. O que mais eu posso fazer com o osciloscópio? Professor, como é que eu sei quanto de tensão tem? Você pode medir os quadros. 3 vezes 1, 3. Mas para que isso não ocorra, nós podemos também habilitar aqui no menu lateral. Nós vamos ter frequência. Então, eu vou dar a frequência. Lá ele apareceu para mim bem pequenininho, 1 kHz, a frequência que foi medida. Com isso, eu quero deixar maior essa letra para que eu veja melhor. Mystery. Vou trocar a página. Na verdade, aqui eu troco a página. Ó, e aqui vai aparecer font size. Então, o font size eu vou colocar grande ou extra grande. Então, nesse caso aí, vocês vão ver a letrinha um pouquinho maior. Professor, o que mais eu posso medir ali na tensão? Aqui, nós temos uma tensão que chama de pico a pico. Ou a tensão máxima, vejam. Então, a tensão máxima aí no top foi de 2,96 volts. Também eu posso habilitar aqui a tensão de pico a pico. Agora eu fiquei com as tensões máximas, que foi lá em cima no pico, um pico assim de 3,28 até aí 2,96 variou o máximo da minha alimentação. Então vejam que
Com isso, gente, é muito fácil utilizar o osciloscópio. Sou todas as opções que eu uso. O osciloscópio eu uso apenas dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês nesse vídeo, sem esconder nada, sem dificuldade. É claro que o osciloscópio tem muita função aí que a gente desconhece. Outra também opção aí que é bem legal do osciloscópio é quando nós queremos aí gravar algo, né? Então eu quero tirar a foto disso, capturar, botar no meu arquivo. O osciloscópio Rigol, ele tem uma porta USB. Então espero com que ele reconheceu lá o meu pendrive, nesse caso meu HD externo. Pressionei aí o botão da impressora e ele acaba aí já gravando para mim a minha foto, né? Então é muito simples, ele vai salvar exatamente essa foto aqui que vocês têm aí. E aí vocês podem ampliar, guardar no material de estudo para vocês, para fazer comparação e entre outras coisas. Então, galerinha, é muito fácil utilizar o osciloscópio. Caso aí queiram ocupar as outras 4 portas, simplesmente clico no canal, habilitam e aí é com vocês o jogo. Embora cada canal tenha seu menu vertical, horizontal e disparo, cabe vocês aí a calibrar e executar as medições. Não tenho medo do osciloscópio, muitos aí falam que não serve para tais coisas. Bom, balela, serve sim para muito o osciloscópio aí. Embora um bom multímetro nunca é dispensável. Hein? Eu sempre digo, primeiro tenha um bom multímetro, logo compre sua estação, seu ferro de solda, e depois vamos adquirir um osciloscópio. Eu nunca disse que primeiro compre um osciloscópio antes de tudo. Né? O osciloscópio é uma ferramenta que vocês, conforme vai passando o nível aí do dia a dia, vocês vão evoluindo, vocês vão sentir necessidade de ter um osciloscópio na bancada de vocês. Eu hoje já como técnico de nível avançado, como hoje professor que ministra treinamento de nível avançado, não consigo ficar sem o meu osciloscópio na bancada, pois algumas coisas somente com ele é possível capturar. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!